Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. É muito bom fazer parte da sua vida e é muito bom a gente poder aprender juntos a como cuidar melhor da nossa saúde. Eu quero convidar você para refletir sobre um salmo muito conhecido, que é o Salmo 91, versos 1 e 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que bom a gente saber que a gente confia e pode contar com um Deus todo-poderoso, que é também amor e que se preocupa com a gente. No programa de hoje a gente vai falar sobre desnutrição e obesidade infantil, dois extremos que precisam ser combatidos, evitados, e a gente vai conversar e discutir um pouquinho esse assunto aqui com duas especialistas que já estão aqui com a gente. A gente tem aqui a Larissa Costa, que é obstetriz, que tem aqui participado do Vida e Saúde, tem agregado muita coisa bacana aqui ao programa. Obrigada pela participação novamente, Larissa. Prazer. E também a doutora Evelyn Rocha, que é pediatra e também tem ajudado a gente a entender muitos conceitos aqui com relação à saúde infantil e também da família toda, por que não, né, Evelyn? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por participar com a gente, tá? Eu agradeço. E hoje também tem receita, olha só, hoje a gente vai fazer uma panqueca de inhame, uma receita toda saudável para você alegrar aí o seu café da manhã ou mesmo o jantar. É uma receita bem levinha que você pode fazer com a criançada na cozinha para deixar o dia bem gostoso e em festa. Anota aí o que você vai precisar para essa receita. Uma porção de inhame, meia xícara de água, uma porção pequena de inhame. A gente vai usar um inhame pequeno para meia xícara de água. Então a proporção está maior aqui porque a gente aumentou a receita. 2 colheres de sopa de melado de cana, 1 colher de chá de fermento químico e a gente vai pegar aqui 1 xícara de farinha de aveia e óleo para untar a frigideira. Só isso, tá fácil, tá? Daqui a pouco você acompanha o passo a passo dessa receita e a gente começa aqui a nossa conversa tentando entender qual é a relação entre a obesidade e a desnutrição infantil, doutora. Graças a Deus que a desnutrição infantil no Brasil ela vem diminuindo, né? Isso por acesso da população à alimentação, aos serviços de saúde também. Né? Mas, por outro lado, a gente vê que o sobrepeso e a obesidade infantil e também na vida adulta, eles vêm aumentando, né? Então, a gente está numa transição nutricional no nosso país como um país em desenvolvimento. As doenças não transmissíveis começam a aumentar, né? Isso é um dado epidemiológico. Em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, as doenças que são transmissíveis, elas começam a diminuir. Né? Como a gente tem tecnologia, a gente consegue combater isso, então a gente se preocupa porque era muito alto o nível, então a gente combate isso, as doenças transmissíveis vão lá para baixo e aí começam a surgir as doenças crônicas, que são as não transmissíveis, que estão ligadas ao nosso estilo de vida. Doenças crônicas, a gente pode citar aí o diabetes, a obesidade, doenças do coração, todas elas comprometendo até o sistema circulatório. Muitas doenças de países desenvolvidos e o Brasil está caminhando para essa estatística, infelizmente. Inclusive a depressão, né? Inclusive a depressão. Evelyn, qual é a importância de visitar o pediatra para revisar, para analisar a alimentação da criança, para que ela não caia não penda nem para obesidade, nem para desnutrição infantil? Muito importante esse acompanhamento, né, de puericultura, né? Então, desde que nasce, a amamentação, ela previne a obesidade, a introdução alimentar correta também, né? E acompanhar se a criança está se alimentando bem dos diversos grupos nutricionais que nós temos, acompanhar o peso, acompanhar a estatura, para ver os índices e ver se ela está saudável, né, dentro da faixa saudável. A criança magrinha, ela sofre muito preconceito. Nossa, a própria dentro de casa, né, Larissa? Sim. A avó fala, nossa, tá tão magrinha, tá fraquinha essa criança. Já a criança gordinha, ela é super valorizada. Nossa, que bebê lindo, fofo, esbanja saúde. Vamos tentar definir o que seria desnutrição e obesidade, só pra gente relembrar. Em criança, a gente tem alguns parâmetros, né, para ver obesidade e desnutrição. E a gente se baseia mais relacionado ao peso em relação com a idade. Então, a gente tem gráficos, tabelas e a altura relacionada à idade também. Né? Também a gente consegue relacionar os dois índices. Então, através principalmente do peso e da altura,
para a idade da criança. Não existe um peso X ideal, né? Não é só um peso, é uma faixa bem grande, que é uma faixa normal. Então, estando dentro daquela faixa normal, a gente considera a criança eutrófica ou normal. Estando abaixo, desnutrida, e acima, ou com sobrepeso ou com obesidade. É possível, será, Larissa, ser uma criança obesa e ao mesmo tempo estar desnutrida? O que você acha? A criança pode estar obesa e está faltando algum micronutriente, né? Então, Verdade. você pode ter uma criança que só come junk food e aí você não proporciona para ela alimentos que sejam realmente ricos em nutrientes que ela precisa. Então, ela vai estar desnutrida, pode faltar ferro, pode faltar qualquer vitamina, ela vai faltar coisas para o desenvolvimento, né? Nutrientes para o desenvolvimento dela, ela vai estar desnutrida também. Então, aquela criança linda, gordinha, ela pode, de repente, também estar mais predisposta a doenças como a Larissa citou aqui, doenças não transmissíveis, doenças crônicas, Sim. diabetes. Sim, a obesidade, ela muda toda a parte hormonal, né? Interessante que a obesidade na infância, as células de gordura, elas não só aumentam de tamanho, mas elas multiplicam. Então, uma criança que fica obesa na infância, ela tem mais chances de, quando for adulta, continuar obesa e mais difícil de retornar. Então, por isso que é tão importante a gente prevenir a obesidade. E se por acaso ela já chegou sobrepeso ou obesidade, então a gente intervir para que ela possa aproveitar o crescimento dela e adequar o peso à altura, né? Isso é tão importante que até o tipo de parto pode influenciar, né? O parto normal previne obesidade na vida adulta. A amamentação previne obesidade na vida adulta. certeza. Então, isso tem que ser pensado desde a gestação. Não é só quando você começa a ver que o seu filho está ganhando peso demais, mas desde a gestação, qual tipo de parto que vai ser e como isso pode influenciar para o bebê. Tá. Olha, a gente vai acompanhar agora uma matéria interessante mostrando um quadro raio-x, mostrando alimentos que são ruins para as crianças. Olá, Teru. Oi para você de casa. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, principalmente para os pais e para as mães de plantão. Nós vamos falar sobre alimentos ruins para as crianças. Por isso que hoje eu vim conversar com a Milene Lanes, que é nutricionista do Rituale. Muito obrigada, Milene, por bater esse papo com a gente. Prazer. Primeiramente, existem realmente alimentos que são prejudiciais para as crianças? Quais seriam esses? Sem dúvida, se nós pudéssemos escolher aí 2 alimentos ou grupos alimentares, seriam os alimentos ricos em açúcar e os embutidos. A gente encontra uma variedade de alimentos hoje que para os pais são práticos para preparar o lanche da criança, mas que tem uma quantidade imensurável de açúcar. Então vamos falar primeiro do achocolatado. Achocolatado, para a gente ter uma ideia, em 20 gramas de achocolatado tem 17 gramas de açúcar. Nossa, bastante coisa. O suco de caixinha, que hoje os pais estão substituindo o refrigerante pelo suco de caixinha. O suco de caixinha chega a ter mais açúcar que o próprio refrigerante. E foi feita uma pesquisa com adolescentes que demonstrou que eles estão ingerindo apenas entre sucos e refrigerantes 26 quilos de açúcar por ano, o que é muito. E nós vemos que essa epidemia de obesidade, doenças crônicas que agora estão em evidência na infância, na adolescência, são justamente por conta do consumo desses alimentos ricos em açúcar. Então, açúcar não pode. Exatamente. Os embutidos, aqui a gente quer lembrar da quantidade excessiva de gordura, de sódio e principalmente de conservantes, aromatizantes que tem nesses alimentos. O embutido não é a única fonte de proteína que você pode incluir na alimentação do seu filho, apesar de ser mais prático, mas ele vai ajudar no desenvolvimento de hipertensão, ele pode ter uma grande quantidade desses aditivos que são cancerígenos, que atrapalham a concentração, então de fato é importante evitá-los também. Outra dúvida, qual a importância, então, dos pais ensinarem desde pequenininho essas crianças a terem uma alimentação mais saudável, mais balanceada? Para você ter uma ideia, o hábito alimentar, o paladar da criança começa a se desenvolver no 4º mês de gestação.
Então, ainda na barriga, a criança já começa a perceber, digamos assim, o sabor dos alimentos que a mãe ingere. Então, os pais têm uma influência muito grande, a mãe desde o útero e depois, quando a criança nasce, em primeiro, dar o exemplo daqueles alimentos que devem ser consumidos e fornecer tudo aquilo que é indispensável para o crescimento e para o desenvolvimento dessa criança. É recomendável que a criança não consuma açúcar até 2 anos de idade, porque o açúcar pode viciar o paladar da criança no alimento mais doce e fica muito difícil ela aceitar um alimento mais natural. E aí que esse hábito possa se estender até quanto for possível, né? Mas pelo menos até os 2 anos de idade não oferecer açúcar. Ok, Milene, muito obrigada. Bom, essas foram as dicas para vocês aí de casa. Tenho certeza que se você levar à risca vai te ajudar e muito. A gente fica por aqui. Até mais. É muita coisa que você não deve dar, deve evitar, mas também tem muita coisa que a gente pode dar. Olha, a gente vai mostrar um exemplo aqui de comida divertida que criança gosta, mas uma receita saudável, sem gordura, sem açúcar, né? Olha, a gente vai começar fazendo aqui a nossa receita, fazendo o leite que a gente vai usar na panqueca. Então a gente vai colocar aqui o inhame, vou picar porque tô com medo da lâmina não dar conta desse tamanho de inhame aqui. A gente vai colocar o inhame e a água para bater somente. Esse é o famoso leite de inhame, super conhecido e bem versátil. Dá para fazer várias coisas. Eu vou cortar aqui para evitar um acidente, gente. Com inhame dá para fazer leite, dá para fazer iogurte, dá para fazer mingau e também a panqueca que a gente vai fazer aqui agora. Muito interessante, leite de inhame. Tô conhecendo aqui. Tá conhecendo aqui. Eu também não provei ainda não, mas já ouvi falar muita coisa legal. Picando então inhame, cuidado porque como ele é lisinho, pode sim atrapalhar. Aí a gente vai bater bastante no liquidificador para deixar ele bem lisinho, bem triturado. Esse também, olha, esse não tá querendo, deixa ele lá. Água e melado. Eu vou usar uma quantidade maior do que a que a gente falou na receita, porque eu aumentei todos os outros ingredientes, tá? Mas é mais ou menos uma colher rasa de melado. O melado vai dar uma corzinha bonita e também um sabor agradável pro nosso leite de inhame. Agora é só bater. Essa é uma receita daquelas panquecas americanas, não é aquela panqueca fininha, tipo crepe, não. É panqueca mais gordinha pra gente tomar num café da manhã de domingo, por exemplo. Ó, já tá bem triturado. O inhame, ele parece duro, mas ele é bem tranquilo, tá bem trituradinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar a massa da panqueca, que não vai levar farinha normal, ela vai levar farinha de aveia. Vamos transferir então essa mistura para cá e fazer fazer a massa então da nossa panqueca. Olha, ficou um leite bem denso. Agora eu vou dar o ponto com um pouquinho de farinha de aveia. Tem até uns pedacinhos de inhame aqui, eu vou tentar evitar na hora de fritar. Vamos usar uma xícara de farinha, mas eu vou mudar um pouquinho aqui só para dar o ponto e a gente vai colocar também o fermento químico para ela ficar aerada, crescidinha. Vamos ver se dá ponto já? Vou usar um misturador para não ficar com bolinhas. Vocês gostam de panqueca americana? Eu gosto. Eu gosto muito também. Eu gosto de panqueca. Gosta, Essa eu tô curiosa. Tá todo mundo curioso para saber então da panqueca de inhame, hein? Ó, a aveia ela é perigosa no sentido quem não tá acostumado a mexer com ela, porque você coloca, parece que ela tá aguada. Mas se a gente deixar um pouquinho aqui, ela absorve, ela incorpora bem os líquidos. Então o ideal é a gente deixar um pouquinho
Ainda falta colocar o fermento, então, ó, já tá mudando. Um pouquinho mais de farinha de aveia. Um pouquinho mais de farinha de aveia. E aí acho que já vai tá bom. Voltando ao tema da alimentação, não, da desnutrição à obesidade. Uma criança com problema de obesidade, por exemplo, será que está mais suscetível a doenças? Sim, ela tem toda uma mudança hormonal, né, na estrutura do corpo. O pâncreas passa a produzir mais insulina, pode ter resistência à insulina. Então, por que é importante a insulina? Para pôr a glicose dentro da célula. Então, aumentando a insulina, a célula uma hora se cansa. E aí chega uma hora que a insulina não tem mais efeito. Então, pode ter essa resistência à insulina. A criança às vezes tem manchas aqui no pescoço, manchas mais escuras, né? Já pode ter outras consequências também. E de tanto pâncreas trabalhar, uma hora ele pode se cansar, né? E aí a glicose fica alta no sangue, a gente pode ter a diabetes. E hoje a gente sabe que diabetes não é só doença de doce e pressão alta também não é só doença de sal, né? Então tudo está relacionado, né? Também altera os hormônios que agem no rim, levando a pressão alta. Também os estigmas, né, que existem, as dificuldades que a criança pode ter na escola, no seu ambiente, estão levando atrapalhando até na construção da autoestima. Exatamente, então depressão, baixa autoestima e até mesmo a cânceres. Aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Tá, olhem, realmente ideal mesmo é a gente evitar o máximo possível para que chegue nesse extremo. Agora, os pais têm grande responsabilidade, porque as crianças às vezes falam, eu quero, estou com vontade, eu quero comer tal coisa. Ou às vezes os pais passam longas horas fora de casa e sentem que vão agradar as crianças, vão compensar essa ausência com alimentos. Realmente o que a criança precisa é de atenção, carinho e às vezes pouco tempo junto, mas de qualidade, né? Olho no olho, contando uma história, fazendo atividade física. Acho que esse é um ponto importante também da gente lembrar. Eu acho que se interessando pelos alimentos também, né? O modo como você prepara os alimentos para o seu filho vai fazer diferença para ele gostar de coisas mais saudáveis ou não. Sim. Então, por exemplo, uma panqueca assim, se você pega uma panqueca e enfeita ela, faz uma carinha na panqueca, né, desenha ou com uma geleia natural também, ou com uma fruta e brinca, que tem que ser um momento prazeroso. Então, o que ela vai comer tem que ser prazeroso ao olhar, né? E a criança gosta de brincar, então traz isso para a alimentação. Então vai fazer uma panqueca? Muda isso, faz de alguma maneira que ela se divirta, faz um desenho de um animal com essa panqueca. Isso vai estimular para que ela coma coisas que são saudáveis. Então é muito cultural, depende muito da maneira como você cria. Se você coloca no imaginário dessa criança que realmente a comida proibida é mais gostosa, ou a recompensa, né? A recompensa, ela vai ficar suscetível a isso. Mas se você, com os hábitos da casa, de toda a família, mostrarem que os alimentos saudáveis também são gostosos, você evita essas doenças. E o lance de repente, ter uma alimentação separada, uma criança que já está enfrentando o problema da obesidade, já está enfrentando todos os riscos que a doutora Evelyn apresentou aqui pra gente, e mais ela é chamada de nomes engraçados e chatos na escola, ela se sente aquém o tempo inteiro, porque às vezes ela não consegue fazer toda a atividade física que as outras crianças fazem, e ainda chega em casa, ela é também diferente, porque ela se alimenta diferente, tudo para ela tem que ser diferente. Será que não seria a hora dos pais investirem numa alimentação para toda a família mais balanceada? Com certeza, acho que é essencial que exista uma reeducação, né, de estilo de vida, não só alimentar. E isso não pode ser cobrado só da criança, né? Toda a família tem que estar empenhada nisso, desde as compras, o que vai ter na geladeira, ou a refeição servida, né? Então, priorizar as frutas, os vegetais, as coisas que vêm da natureza, né? Minimizar os industrializados, refinados também. Acho que é muito importante a gente aprender a comer os integrais, seja pão integral, arroz integral,
E também diminuir ou evitar sucos artificiais, mesmo sucos de fruta concentrado que contém bebidas açucaradas, né? E isso a gente pode diminuir muito na alimentação de uma criança. Imagina uma criança que comeu até então os alimentos que a família come, processados e cheios de açúcares, e ela começa a ter uma obesidade infantil, então a família vê a necessidade de mudar. Mas aí muda só a alimentação dela. Então ela continua vendo os pais bebendo refrigerante, comendo milhões de açúcares e tal, e aí a alimentação dela é completamente diferente. O psicológico, as consequências psicológicas para essa criança também são grandes. E vão ser muito mais, talvez, negativas do que se ela tivesse na alimentação junto com os pais, né? Acaba sendo uma tortura. Uma tortura. Uma tortura se alimentar bem. Agora, gente, vamos combinar. Se você quiser, você pode. Eu acho que muito falta do experimentar. Se dá uma chance, eu diria. Porque às vezes a gente fala, olha, eu não gosto de jiló. Mas nunca comeu jiló das mais variadas formas possíveis. Jiló a gente usa como um alimento assim que a maioria das pessoas não gosta. Mas tem outras coisas, né? A gente precisa começar a mudar a maneira como a gente apresenta, como a gente dispõe a mesa. A Larissa disse aqui, às vezes faz uma carinha, às vezes faz uma brincadeira. Traz a criança para a cozinha, vamos fazer junto comigo, mistura aí. Deixa sujar. A doutora Evelyn falou que faz uma horta com o filhinho dela. Faz diferença? Faz muita diferença. Ele sabe o nome das plantinhas, né, do tomate, ele participa, ele gosta de cozinhar. Então, eu dou uma colher para ele, não no fogão, né, mas do lado. Ele tem 2 anos e meio ainda, então ele fica, né. Então, isso faz toda a diferença, né, o exemplo e a participação da criança. E é importante porque essas mudanças todas que a família tem que fazer, elas precisam ser duradouras, né? Então, muitas vezes o radical também ele não é bom, né? Então, é importante aos poucos. Vamos mudar essa semana, né? Vamos tirar o pão branco e vamos começar a usar pão integral. Então, uma mudança por vez para elas poderem ser duradouras e ter efeito, né? Agora, às vezes você não vai dar conta sozinho, porque essa mudança, ela, às vezes, vai ser resultado de uma necessidade de transformação de uma vida toda. De repente, uma coisa você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, e você entendeu agora que não é mais legal para o seu filho, você não vai dar conta de fazer sozinho. Vai precisar de uma nutricionista ou nutricionista, vai precisar de alguém que te ajude na cozinha com mais experiência. Existem aulas de culinária nas igrejas adventistas, todas, a grande maioria tem aulas de culinária. O Vida e Saúde está aqui também para ajudar. Tem que buscar ajuda, né, Larissa? Sim, tem canais no YouTube de comida saudável, de alimentação saudável. Informação tem. Informação tem, basta querer. Informação tem. Basta entender a necessidade de mudança. Eu acho que é isso. Tem que aceitar a necessidade, não pode ser forçado. Isso é verdade. Vou fazer a última panquequinha aqui, mas a gente já pode ir lá provar. As que a gente já tem pronta aqui. Tá com um cheirinho gostoso, não tá? Me lembrou o cheiro, sabe, do quê? De batata doce grelhada. A gente faz muito lá em casa também. Vocês viram que dá pra ficar bonitinha. Tá. E fazer o formato que quiser. Se tiver um aro, pode fazer. Quiser fazer uma grandona, uma flor, dá pra fazer. Flor. Eu tô usando aqui pra gente, pra servir. E tá bonita e tá cheirosa. Então, você também pode fazer aí na sua casa, bem legal. Se queria saber o seguinte, como é que a gente faz com uma criança que está desnutrida agora, então? Pode até ser que esteja bem fisicamente, assim, gordinho, fofinho, mas se alimenta à base de macarrão instantâneo, biscoito recheado e refrigerante. O que fazer para essa mudança acontecer? Precisa adequar, então, o estilo de vida da família, né? Começando com a alimentação, para ela poder ter os nutrientes, né, supridos. Essas mudanças, como a gente comentou, serem gradativas. É muito importante também não querer só que a criança emagreça, né? Então, geralmente a obesidade em criança, a gente mantém o peso e espera que a criança cresça, porque aí o IMC, o Índice de Massa Corpórea, ele vai se adequando, né? E junto com isso, cuidando do que entra, a gente tem que cuidar com o que sai também no sentido da atividade. Então, criança precisa estar ativa, né? Brincando, pelo menos 1 hora por dia, mas para quem tem filho sabe que eles não param, né? Mas precisa estar correndo, brincando de bola, de boneca, de carrinho,
ou se forem os maiores, né, alguma outra atividade, esporte, enfim, futebol, e limitar as atividades que são sedentárias, né? Tá. Então, por exemplo, telas, televisão, computador. Vamos pro quintal, vamos pro parque e vamos provar também aqui Vamos coisa provar. saudável. Vamos lá. Saiu aqui a nossa panquequinha de inhame. Você faz primeiro o leite de inhame. Vou deixar vocês se servirem, por favor. Vou botar aqui a espátula. E aí você pode servir ela com mel, Obrigada. você pode servir com geleia, você pode servir até com um cream cheese vegano, dá certo também. Não esquece que a receita está lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E aproveitando que a gente está aqui, também quero mostrar para você a revista Fique Leve, que é uma revista que é um presente para você. A TV Novo Tempo preparou um estudo muito interessante que vai falar sobre saúde física, mental e espiritual. Vou mostrar aqui para você, Obrigada. E você pode ter isso totalmente gratuito aí na sua casa. É só clicar no ícone que está lá no blog e preencher com seus dados para receber aí. Bom, quero saber o que vocês acharam da panqueca. Deixa eu servir. Passa para mim que você está mais Vamos pertinho aí. Eu vou provar ela sozinha que eu quero saber o sabor sem o melzinho. Sem o mel. Já posso dizer que ela ficou bem cantinho. levinha, ó. E bem macia, né? Bem macia, tá? Essa aqui eu posso dar até pra Lina. E bem gostosa. Muito saborosa mesmo. Muito saborosa. Eu vou confessar que acho que estava todo mundo pensando o mesmo que eu, né? Inhame, será que vai dar certo? Panqueca Falem de a inhame. verdade. Mas a gente não usa muito por conta de não ter outras receitas, né? Outras ideias, Tem que mas essa é experimentar. muito legal. Tem que Muito experimentar. legal. Meninas, quero agradecer a participação de vocês. Enquanto a gente degusta aqui essa delícia, a gente vai se despedindo aqui do nosso telespectador, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchauzinho. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.